Fala, galera! Acabou agora no Beira-Rio, Internacional 2, Botafogo 0. O Internacional não vencia em casa desde 31 de agosto, quando venceu Fortaleza por 2-1, e hoje venceu por 2-0 e vai deixar a semana do Colorado bem mais tranquila, porque vai ficar a 7 pontos da zona de rebaixamento. Então, bora para as reações. Vamos mostrar as reações dos colorados felizes depois de tanto tempo de tristeza, né? E se você gosta desse tipo de reação, curte o nosso canal, se inscreve e comenta. Exatamente, Brito, é um ataque de maior mobilidade. Agora o Carboneiro estava por aqui. O Inter opta nesse início de jogo a atacar mais pela direita do que pelo lado esquerdo. Vai dominando lá o jogador Vitinho, colocou o passe para Bruno Henrique, aí com o Aguirre, voltou para o Bruno Henrique, para o Aguirre na linha de fundo, cruzamento, olha o gol, feito! Gol! Internacional chega lá com Alan Patrick! Na jogada combinada pelo lado direito, cruzamento rasteiro com gramado molhado. O goleador colorado, capitão colorado, Alan Patrick chegou e mandou a bola para o fundo da rede do Léo Vick. Aberto o placar no Beira-Rio, em Porto Alegre. E pode ser um sinal excelente o Inter sair na frente. Depois de algum tempo, Jairo Vick, 1-0, Internacional 10 do primeiro tempo de partida. O Aguirre que a gente falou agora aqui atrás, na frente, brigou e fez o cruzamento. O goleiro do Botafogo espalmou, estava ali como 9, fazendo as vezes de centroavante, Alan Patrick. Só empurrou para o fundo das redes. Inter 1, Botafogo 0, Baldasso. Dedo de treinador, jogada, triangulação pelo lado direito, bola para o Bruno Henrique descola o Aguirre vai ao fundo, cruza, o goleiro rebate, falha, bota nos pés do Alan Patrick. Isso é jogada trabalhada, isso é treinador, Lédio. Veloz, agudo, imortal, existe sim um trabalho sendo feito no Beira-Rio. O Inter abre o placar, Paulo Pires. No 100º jogo dele, Alan Patrick, no novo estádio Beira-Rio. Ele marca seu 9º gol neste Campeonato Brasileiro, o 19º na rodada, na temporada. Gol 59 do Alan Patrick com a camisa do Inter. O Inter agora ocupa a 11ª posição, tem 32 pontos na tabela, vencendo hoje e dando tudo certo na rodada, Brito. O Inter fecha o domingo, fecha o final de semana com 7 pontos a mais que a zona de rebaixamento. Outra coisa, Brito, num universo sem centroavante com Vitinho e Carboneiro, me parece que o Alan Patrick está um passo à frente. O Alan Patrick fez um gol de centroavante, fez um gol de quem aparece como elemento surpresa. Talvez seja também uma estratégia. E ele pode não estar em grande fase, né, o Baldasso, mas ele aparece no lugar certo, ele é goleador do Internacional na temporada, enfim, Alan Patrick aparece daquele toque sutil para o fundo da rede, como sempre fazendo o gol do Internacional. 11h30, primeiro tempo de partida, 1-0 Inter, bola na frente para ele. É uma boa partida, mas que o Inter não faça um segundo tempo de administração de resultado. Não tem nada para administrar. O Inter precisa matar esse jogo. Matar o jogo. Bola do Marlon Freitas, vai conduzindo ali o volante da equipe do Botafogo, entregou lá para o Barbosa. Barbosa botou para correr aqui pelo lado esquerdo o jogador da equipe do Botafogo, mas a bola fica com o Internacional. Lá vem Carboneiro, botou na frente. Olha o segundo, Vitinho bateu, feito! Gol! Internacional chega lá com o Vitinho! Na roubada de bola bonita. Parou a defesa do Botafogo. Carboneiro botou para Vitinho. Vitinho entrou na cara do goleiro Léo Link e não perdeu. Chutou a bola para o fundo da rede. Vitinho, um dos goleadores do Internacional na temporada, Vitinho. Perna canhota, bola no fundo da rede, 2-0 Internacional.
respira e aplaude o torcedor do Internacional na arquibancada molhada do Beira-Rio. Neste sábado à noite, o Inter está encaminhando a vitória 2-0 em cima do Botafogo, Jairo. Metade do gol dá para Carboneiro. Que passe magistral! Me lembrou o Zico, me lembrou o Maradona, me lembrou o Messi, o Carboneiro. Pifou Vitinho, sem dificuldades, botou na saída do goleiro, o Inter 2-0, Baldasso! Sabe o que me chamou a atenção? A frieza de um time que parece que entendeu que jogando como está jogando, as coisas vão mudar. O Carboneiro levantou a cabeça e deu um passe gigantesco, preciso, genial para o Vitinho. O Vitinho entra na área, gente. Ele levanta a cabeça, ele olha para o goleiro, ele vê qual é a melhor alternativa para tirar do goleiro e o faz. Um gol de tranquilidade, de frieza, de categoria, de organização, de um Inter muito melhor, né, Joe? Pro dia nascer feliz e o mundo inteiro acordar, o Inter faz 2-0 num contra-ataque fulminante, Paulo Pires. Segundo gol do Vitinho no Campeonato Brasileiro, é o oitavo que ele marca em 37 jogos com a camisa colorada. Alô, alô, torcedor do Inter. O Colorado é 11º colocado, tem 32 pontos na tabela, neste momento abrindo 7 pontos de vantagem sobre o Z4. Para a alegria do torcedor que acompanha a Super Jornada Colorada KTO. E agora vai ouvir Fabiano Baldasso, mais aliviado, mais feliz. Baldasso, o torcedor te espera. Vamos lá, gurizada, vamos lá, gurizada. Vamos falar dessa estupenda vitória do Internacional. Por todas as circunstâncias que a gente possa colocar de importância do que aconteceu. Gurizada, o Internacional venceu, esse era o primeiro ponto, os 3 pontos eram fundamentais, estávamos apavorados, estávamos nos aproximando da zona de rebaixamento e tínhamos muito medo disso. A tabela, ela talvez ainda não fosse tão desesperadora. O nosso problema não era esse. O nosso problema era o desempenho dentro de campo. Este era o problema. Nós estávamos apavorados com o que estávamos vendo há muito tempo. Há muito tempo. Um Internacional que não encontrava soluções, que não reagia, que não jogava nada e que tinha todos os problemas do mundo. Verdade, hein? Nós vimos isso nos 2 primeiros jogos, que embora a gente não tenha perdido com o Ramon Dias, não identificamos avanços. Tão bom quanto ter ganho a partida de hoje é ter jogado tão bem. Senhoras e senhores, nem o mais otimista colorado imaginaria que o Internacional não fosse fazer que o Inter fosse fazer uma partida de maestria, como fez hoje no Beira-Rio. O Internacional foi bem de ponta a ponta em todos os setores dentro do gramado. O Inter foi impecável. E eu vou começar aqui a discorrer para vocês todas as coisas importantes que parece o Inter ter corrigido a partir de hoje. Porque a atuação de hoje nós não víamos, talvez contra o Bahia, lá na Libertadores. Estão falando de 3 meses para mais, né? O Inter hoje produziu muito do meio para frente. E a base de também ter tido defensivamente uma boa atuação está no esquema colocado em campo. Esta atuação de hoje não é uma simples recuperação de atletas individualmente, que até aconteceu. Essa recuperação de hoje tem nomes e sobrenomes, mas eu vou citar o sobrenome desta família que começou a mudar do Internacional. E este sobrenome é Dias. Botando a linguinha nos dentes porque é espanhol. Dias. Família Dias. Dedo do treinador. O 3-5-2 arrumou o time do Inter. Oh, meu Deus do céu! Mas que coisa isso! A gente fala sobre isso há tanto tempo. A família Dias teve em uma semana a coragem que o Roger não teve em 6 meses. Às vezes as coisas parecem tão óbvias, mas não tem ninguém para fazer o óbvio. Eu tenho problemas defensivos, especialmente com os meus 2 laterais, que se portam melhor ofensivamente. Eu não tenho outros laterais para colocar. O que é melhor eu fazer? Transformar os meus laterais em alas, colocar 3 zagueiros
E estes laterais têm como principal incumbência atacar e nos dão uma força aqui atrás quando o Inter é atacado, né? Mas não com toda a responsabilidade de marcação. O que eu tive em campo hoje? Eu tive 3 zagueiros atrás, um deles o exuberante Mercado. Os meus alas chegaram à linha de fundo o jogo inteiro. O primeiro gol do Inter foi uma assistência do Aguirre, o Bernabé chegou o tempo todo. E quando o Inter era atacado, seu Bernabé e o seu Aguirre se juntavam aos 3 zagueiros e o Inter se tornava intransponível contra o bom time do Botafogo. Por que não fizeram essa porra antes, cacete? Por que não fizeram isso antes? Mas vem cá, tchê. Isso é o óbvio. Isso é o óbvio. Treinador não pode ter esquema definido. O treinador tem que adequar o seu esquema aos jogadores que ele tem. Quem tem Bernabé e Aguirre tem que transformá-los em alas. Ou então tu muda, contrata outro tipo de lateral. Então só o esquema já transformou o Inter num time diferente. E aí vem o funcionamento do restante do processo. Porque o esquema é o principal ponto, mas a forma de jogar é a outra. Os tabelamentos que aconteceram do meio para frente, jogadores se encontrando com naturalidade, não tem a ver só com o esquema, tem a ver com trabalho de meio de semana, tem a ver com a competência de Ramon e Emiliano, mesmo com pouquíssimo tempo para trabalhar. Primeiro gol do Internacional começa numa triangulação, termina num tabelamento. O segundo gol do Internacional é o Carboneiro numa roubada de bola no meio-campo, levantando a cabeça e sabendo onde o parceiro ia estar. Encontrou o Vitinho atravessando e ele com a bola depois teve a frieza de fazer o segundo gol. Isso é outra coisa. Jogadores do Internacional estavam hoje mais tranquilos em campo, talvez por terem percebido que o futebol voltou. Alguém brincou aqui chamando o Carboneiro de Carbogelo. Carboneiro frio, calculista. O Vitinho recebeu uma bola entrando na área para fazer o gol que ninguém conseguia mais fazer no Inter. O Borré perdeu 50 gols assim. O Vitinho levantou a cabeça, olhou para o gol e pá, botou no cantinho que o goleiro não ia defender. O Inter mais tranquilo, evoluindo o jogo no meio. A nossa abertura de meio campo hoje foi muito boa. O Thiago Maia fez uma partida exuberante. O Alan Patrick fez uma partida de maestro de novo. Aliás, esta foi uma outra característica do time do Internacional. O primeiro gol do Internacional aconteceu com o Alan Patrick de centroavante. O Alan Patrick, quando o Inter atacava, ele dava 2 passos à frente, aparecendo como elemento surpresa, porque eu tenho 2 jogadores móveis. Eu não tenho centroavante agora. Eu tenho o Vitinho e eu tenho o Carboneiro. E a coisa funcionou muito bem, gente. A coisa funcionou muito bem. Eu peguei um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, esse Botafogo, que não conseguiu jogar. Botafogo é 4º colocado na tabela, gente. Botafogo não conseguiu jogar bola no Beira-Rio. Eles não conseguiram jogar, eles foram encaixotados pelo Internacional. Encaixotados pelo Internacional. Então o jogo de hoje tem algumas coisas que deu, de agora para frente não pode mudar. Primeiro, o esquema é o 3-5-2, ponto final. Segundo, Mercado é o cara no que diz respeito a ímpeto e qualidade no sistema defensivo do Inter. Preservem esse jogador. Aliás, já renovem o contrato dele para o ano que vem. Não tira o Vitinho. Faz com esses 2 atacantes móveis. E aproveita agora, Ramon e Emiliano, esses 11, 12 dias sem futebol, para implementar com calma e com tranquilidade tudo que vocês têm para implementar. Agora, ó, respirem. Respirem, tá todo mundo mais aliviado. Trabalhem e vamos voltar. Se voltar com um futebol parecido com o de hoje, o nosso olhar sai de baixo e volta para cima, para a gente brigar por uma vaga ainda a Libertadores da América. O futebol de hoje tem condições disso. Porque nós sempre tivemos a definição de que este grupo de jogadores do Internacional não tinha qualidade para brigar contra o rebaixamento. Esse grupo de jogadores do Inter está entre, vamos lá, os 5, 6, 7 melhores do Brasil. É o lugar onde deveria estar brigando e não estava por vários motivos que nem vale agora lembrar, porque nós já falamos 500 mil vezes. Então, recuperando organização e ímpeto, esse time pode brigar por coisa melhor no campeonato.